Monteiro tem mais de 20 anos de carreira como historiador, roteirista, músico e compositor. Esse ano, lançou o show O que é Ser Brasileiro? A história de sonho e coragem. Com repertório que mistura música e depoimentos dos entrevistados do programa que ele apresentou com Juliana Rosa, comentarista da economia do Grupo Bandeirantes, mas também conhecida como esposa do Nando. Juliana Rosa é jornalista de economia há mais de 25 anos, mas o seu grande trunfo é conseguir levar esse conteúdo complexo de forma didática e leve, se tornando referência na área. Como fazem palestras juntos e o programa que apresentam também juntos gerou um espetáculo que fala de sonho e de coragem, convidei os dois para essa trilha da coragem. Tudo a ver, não acham? O que vocês acham? Tudo a ver. Tudo a ver, ficamos felizes. Obrigada, Obrigado Carla. pelo convite. Eu que fiquei feliz, porque eu já admiro muito a Juliana, por ter trabalhado também, sou jornalista com ela, com a Rosângela, vendo ela na TV, decifrando um monte de coisa que eu falo, não estou entendendo nada do que está acontecendo. E ela é calma, né? O mundo está acabando e ela está plena, né? Eu acho interessante a impressão que as pessoas têm dela, não né? Mas não é assim? Conta, Nando. Hoje tem uma ferramenta incrível, tem uma testemunha ocular da história. Ai, meu Deus, E como é que ela é, Nando? Vinho Segredos de marido não dá, alcova, não. né? Ela é calma? Nada, não é calma não. Mas é preciso, né? Jornalismo é agilidade, é pressão, é saber lidar com a pressão, é ter coragem também, né? Para enfrentar os desafios. Então, você tem que ter isso. Mas na hora que liga a câmera... Ela respira. Respira e vai. A gente falou de coragem, achei legal esse gancho, porque você tem que ter coragem para fazer o que você acredita. Então, quando liga a câmera, eu posso estar assim, em caos, aquela coisa, correria. Às vezes a gente não se preparou direito, porque ao vivo você acabou de desligar o telefone com o ministro, né, com uma fonte. Não deu para preparar um texto perfeito. Não. E aí, tipo, atenção, faltam 10 segundos. Nossa. E aí você tem que ter coragem. E aí eu acho que a coragem vem da gente fazer aquilo que a gente acredita. Então, eu me sinto na responsabilidade sempre de estar naquele espaço e falar com as pessoas, poder compartilhar conhecimento, ajudar a sociedade, né, a criar essa educação econômica. Então, eu acho que isso tem a ver com a coragem. Muito. Né? E quando você descobriu isso? Essa questão... vontade, essa coisa de se preparar para fazer o que você veio fazer. Aconteça o que acontecer. Desde muito nova. Eu venho de uma família, minha mãe é educadora de escola pública, meu pai é radialista, e a questão da justiça é muito forte para mim e para o Nando, a questão da gente reduzir desigualdades, da gente estar muito focado em contribuir para a sociedade. Então, isso sempre foi muito forte. Quando eu escolhi ser jornalista, foi muito natural, porque eu me lembro que eu já conheci o Nando, a gente se conheceu cedo, né? Eu tinha 19 anos. Lá no bairro onde vocês moravam ou não? Ou na escola? Foi no bairro. Imaginei que era no bairro. Ninguém me contou, mas eu imaginei. Em que bairro que era? Nessa época, a gente morava na Barra da Tijuca. Nós somos da Zona Norte, mas a gente não se cruzou na Zona Norte. A gente, na adolescência, final da adolescência, a gente foi morar na Barra da Tijuca e acabou se cruzando na lá. Zona Oeste, E você conheceu o Nando, era novo, você falou? Então, eu tinha 19, ele tinha 20, eu não tinha escolhido ainda ser jornalista de economia, mas já estava na faculdade de jornalismo. Então, eu já sabia o que eu queria fazer. Então, eu me lembro que a gente conversava muito, né? O Nando falava, mas você quer fazer que tipo de jornalismo? Eu falava, olha, eu não sei, mas eu sei que eu quero ser jornalista. Eu quero falar com as pessoas, eu quero ter esse papel de responsabilidade na sociedade que é ser jornalista, né? Que é contribuir para a democracia, contribuir para a gente ter um bom debate público, cidadania. Então, isso sempre foi muito forte na minha formação. Muito obrigada. Cumpre perfeitamente o que você veio fazer. Ai, coisa boa. E você, Nando, me conta uma coisa. Eu estava vindo para cá e eu pesquisei uma música, você é músico, e eu não sei se adequa muito a vocês, mas me inspirou, que é do Chico Buarque. Ele é funcionário, ela é bailarina. Aí eu falei, aqui é invertido, mas me lembra muito, porque ela é a parte rígida, né? E você é a parte lúdica, imagino, né? Total, assim. A gente até brinca lá em casa que ela é o pai e sua mãe. Porque são profissões muito diferentes, né? Jornalista... Música do Chico Buarque, né? Exatamente. Já batizei. Total, mas jornalista com um músico, historiador, né? É uma coisa diferente. Aliás, sempre perguntam pra gente o seguinte... O que vocês conversam no café da manhã? Perguntam? Claro, porque uma jornalista de economia... O que vocês conversam no café da manhã? Jornalista de economia com historiador fala assim, cara, não, a gente conversa sobre... Ela vai falar do Pibão, né? Porque ela fala Pibão, eu falo, que legal! A gente conversa sobre política e economia o tempo todo. Tem uma vez que a gente viajou para um resort, o nosso filho Gabriel era pequeno,
a gente foi para um resort e a gente falou assim, olha, a gente não vai falar sobre política, economia, não vai falar sobre nada. A gente Desligou vai o celular, só, né? Não passou na frente da TV. Vamos só ficar aqui curtindo a nossa caipirinha e de frente pro mar. 5 minutos depois, a gente estava em silêncio, a gente não aguentava mais. começou a rir. Vamos falar sobre o futuro do país, sabe? Porque até a forma do Nando produzir também artisticamente tem a ver, né, o Sonho e Coragem, Sim. com o impacto que a arte tem para poder falar sobre desigualdades, para poder falar sobre os nossos dilemas e também a nossa riqueza. Então, também o Nando se coloca como um artista que está muito preocupado em poder transformar a sociedade. Provavelmente isso te encantou, né? Tá, total. Com certeza. É porque tinha um link, assim, né, quando a gente se conheceu, porque a mãe dela trabalhava em escola, né, em educação, e eu também trabalhava na educação, né? Minha família é de educadores, meus pais tiveram duas escolas no Rio de Janeiro, particulares. Então, assim, minha família quase que toda, assim, é na área de educação. Então, a gente se encontrou nesse lugar, né? E hoje, assim, isso faz muito sentido pra gente. A gente se encontra de novo nesse projeto novo das palestras, né? De falar sobre identidade e pertencimento, que é um assunto que eu tô desde sempre pesquisando sobre identidade nacional. Esse é meu foco de estudo na historiografia. E a gente se encontrou nesse momento, assim. E por que esse nome do teu projeto? Do Quer Ser Brasileiro, Isso. A história do sonho e coragem. Isso. Bom, ele nasceu primeiro dessa minha inquietação, né, sobre o que é ser brasileiro. O que faz que a gente ser tão diferente culturalmente do norte ao sul do país? Né? Nós temos tradições culturais, às vezes, muito distantes. Linguagens, né, culturas curioso, muito né? distantes e ao mesmo tempo todo mundo se considera brasileiro. Sim. E isso sempre me encantou, assim, né? Sempre me aguçou a minha curiosidade. Então, a minha vida inteira na história, eu vim pesquisando sobre isso, né? Não, mas vamos dar uma pausa. E o que mais te encantou nessa viagem toda, que vocês tiveram um programa onde vocês foram fazer entrevistas com várias pessoas, que inspirou o teu show? Isso. Qual foi a história que vocês mais gostaram? Né? Desses papos que vocês têm? Olha, dentro do né? programa... Não, nossa, dá uma destacada foram aí. 71 histórias. Foram. Né? Você bota, Até inclusive, agora. no seu show algumas histórias. Isso. Mas me diz uma? Eu acho que tem algumas... não, tem várias, assim. Eu acho que algumas histórias muito duras, né? Por exemplo, eu destaco a Maite Schneider, que é uma mulher trans. Sim, conheço. Que deu entrevista, ela faz parte da Transempregos, que trabalha com mulheres trans para capacitar para o mercado de trabalho. Colocar no né? mercado de trabalho. E ela contando sobre as dificuldades da vida dela, sobre as vezes que ela pensou em acabar, né, Com a própria vida, com a né? própria vida. E ela contando com uma alegria sobre a vida dela, uma É que ela conseguiu felicidade. transpor, né? Exatamente. Conseguiu transpor aquele limite, né? De você Isso. recuar ou de você ter coragem para avançar. Ela falou uma né? coisa muito, muito assim, impactante, que ela falou assim, que em média, se não me falha a memória, acho que são 35 anos, uma mulher trans no Brasil consegue sobreviver. Essa é a idade ela passou média. já disso, E olha quando só. ela fez aniversário dos 35 anos, ela falou assim, nossa, venci, eu consegui. Então, essa muito foi uma história forte. impactante. O do Edu Lira também, um do episódio do Gerando Falcões, lindíssimo. né? Gerando Falcões, que a gente entrevistou ele dentro da Favela dos Sonhos, né? E ele falando que... A gente perguntou para ele assim, olha... e aí, como é que você conseguiu, né, vencer e tudo mais? Ele falou assim, olha, o normal é desistir. O normal é a depressão. O normal é você acabar desistindo. Mas ou era isso, né? Ou eu falava assim, eu vou partir para cima, eu vou para a vida, eu vou formar uma grande ONG para mudar esse jogo porque eu quero. É o porquê eu quero, Porque né? eu Por que quero, você né? também chegou aqui como economista, falando de economia, porque você disse, porque eu quero, né? Por que você suplantou essa coisa de enfrentar todo mundo com a sua história e com a sua música? Porque você quer, né? Exato. Isso chama propósito, né? Total. Senão você sucumbe, né? Muita gente sucumbe. Por isso que a gente vê uma crise muito grande de identidade, há muita gente com problemas de saúde mental, porque as pessoas não fazem o que querem, né? E eu acho que esse programa também foi muito curativo, não só para todo mundo que eu acho que passou por ali, principalmente para a gente, para mim e para o Nando, porque todo esse processo de descobrir
da onde que vem essa coragem, da onde vem essa força e o que todos aqueles brasileiros, como que eles têm em comum essa resiliência, né, essa fé, porque são características comuns a brasileiros de todas as áreas do país, de todas as origens. E uma coisa que foi muito reveladora e que conecta todas elas é que essa força, esse poder curativo está na sua origem, né? Da onde você da onde você veio. Que lindo isso. Né? O que te construiu, né? Quem veio antes de você. Então, o que é ser brasileiro é perguntar para cada um as suas histórias, da onde você nasceu, das suas relações com seus pais, seus vizinhos. O que te formou, né? O que te formou. Então, muitas vezes eu revisitei o meu passado e a gente já conversou sobre isso, né? E é muito gostoso perceber que nenhuma família é perfeita, óbvio, né? E você olhar para aquela família como seres humanos, né? Que tem coisas boas e coisas ruins, né? E entender que você faz parte de uma ligação muito forte, que é o que faz você levantar da cama todos os dias. Assim, todas as vezes que eu acho que eu questionei, assim, nossa, será que é por aqui mesmo? E eu lembrei das vezes que eu subi morro com a minha mãe várias vezes, favela, porque minha mãe queria levar educação, alfabetização para adultos de graça. E aí eu subia o Morro da Conceição com ela, lá no Rio, ajudando ela com as pastinhas, e aí isso tudo se conecta ao que eu faço hoje. E assim, nossa, eu sou filha da Sueli, eu sou filha do Aloísio, que não são pessoas perfeitas, mas que me deram uma joia rara, né? Que são os meus valores. Então, isso me deu uma força, Carla, principalmente na pandemia, que eu pensei assim, nossa, eu vou deprimir, né? Porque eu comecei a ficar com medo de morrer, todo mundo, né? E esse projeto se fortaleceu muito nessa época, porque o Nando já estudava muito identidade, raiz brasileira, era o projeto dele como historiador, artista, né? Música brasileira, e eu fazia jornalismo econômico já há mais de 20 anos. E aí eu falei assim, gente, economia é sobre gente. Né? As pessoas estão... E é o que move a gente, né? Exato. Perdendo tudo, perdendo pessoas que não têm preço, mas perdendo suas economias também, que é duro juntar suas empresas, muita gente faliu. E aí eu falei, nossa, Nando, como que a economia vai se reerguer? E virou o assunto principal da economia. Por isso que a gente se conectou muito com esse projeto durante a pandemia. Virou o grande assunto econômico. Assim, nossa, como que a gente vai se reerguer? Como que as empresas vão se reerguer? Como as pessoas vão voltar a trabalhar perdendo o marido, filho, de entender né? isso, né? Fazer essa análise com a expertise dele. Exato. Essa Exato, coisa da história, de recuperar, de entender o que está ali no cerne da questão, né? Exatamente. E você sabe que isso... a gente começou a fazer umas lives... É muito. Quase que eu chorei junto, não posso ver ninguém chorar, já tô arrepiada. Que lindo isso, muito lindo. Dá um... Né, Rafa? Fala. A gente começou a fazer essas lives, mas isso é muito emocionante mesmo. A gente começou a fazer essas lives na pandemia e acabou virando programa. Né? A gente levou essa ideia para a Band e aí que deu o start. Né? Agora, você sabe que isso que a Juliana está falando, dessa conexão com as suas origens, foi algo incomum em quase todas as entrevistas. Quase todas elas falam disso. Mesmo quando a origem ela é muito difícil. Né? Tanto difícil em termos econômicos, mas também em termos afetivos. Né? Então, nem todas as famílias abraçavam as identidades ali daqueles entrevistados. Né? Vamos dizer assim. Mesmo assim, eles conseguiam encontrar no seu passado conexões, sabe? Conexões às vezes com pessoas desse núcleo estendido da família ou da comunidade na qual eles se juntaram. E aí aquilo ali é uma âncora que faz com que você consiga construir uma base, né? Construir a identidade. E qual foi a sua transformador. âncora, Nando? Qual é a minha base? A minha base é educação. Assim, quando eu lembro, tem uma coisa assim que é muito forte para mim, que eu acho que junta educação com essa discussão da identidade brasileira e tal. A minha família ela começou muito pobre, assim, era classe média bem baixa, assim, lá no Rio, um bairro bem difícil e tal, bem subúrbio. E conforme ela foi construindo, né, o patrimônio, a gente foi tendo mais possibilidade. Chegou uma época ali, eu tinha uns 11, 12 anos, e meus pais conseguiram ter dinheiro já o suficiente para a gente começar a viajar, né? Viajar mesmo. E aí, meu pai falou assim,
a gente vai viajar para fora, mas só depois de a gente conhecer o Brasil. Ah, que legal. E aí, a gente fazia as viagens de carro pelo Brasil. Então, eu visitei o Pantanal de carro, eu fui até Belém de carro, eu fui o Nordeste inteiro de carro, a gente ia parando. Aquilo ali foi construindo uma memória afetiva e uma proximidade com a realidade, Sim. né, do povo, assim, E tão com a grande. verdade também da sua família, né? Exato, e aquilo ali, essa é a minha base, assim. E o Gabriel experimentou isso também? Olha, o Gabriel, ele é uma pessoa, assim, que eu sou suspeita a falar, né? Claro, né? O filho... Não, ele é muito consciente, era muito ligado a essas questões, assim, desde pequeno mesmo, assim, na escola, muito pequenininho, na pré-escola, ele já estava preocupado com certas questões sociais, assim, mesmo sem entender muito. Filho do mas... Nando e da Juliana, né? Ai, tenho um orgulho de... Eu me lembro uma coisa que a gente sempre comenta, que um dia a mãe... A Carla também, lembro muito dessa família, porque a gente se aproximou por conta dessa história que tem a ver com essa questão dos valores e por que a gente está aqui hoje com você, né? Que você tem que ter muita coragem, às vezes, para falar não para interesses, né? Políticos, econômicos e seguir o teu propósito, a tua verdade, né? Você sabe bem, porque você está aqui hoje por isso, né? E suas escolhas levaram a gente a se encontrar hoje aqui, né? E você sabe que é duro, né? Porque a gente, tipo, tem que ralar, tem que conseguir o dinheiro e, às vezes, uma escolha mais fácil, financeira, a gente poderia ter dito sim, disse não, né? E aí o Gabriel, acho que resume muito as nossas famílias, né? Que são escolhas difíceis, né? A gente viu nossos pais chorando muitas vezes, porque tiveram que tomar decisões economicamente, né, muitas vezes difíceis, piores, mas para não deixar de seguir aquilo que eles acreditam, e valeu muito a pena. E o Gabriel, um dia, essa mãe, a Carla, ela tem, o Rafa, um filho com síndrome de Down, e um dia ela me ligou, aí ela falou, tudo bem, Juliana, eu sou a Carla, mãe do Rafa, e eu queria te dizer que o Gabriel, eu não sei se você sabe, o Gabriel volta de van, de peru aqui em São Paulo, né? Era no Rio, né? Era no Rio, né? E, então, a gente não se encontra na saída, mas a pessoa que acompanha o Rafa na escola disse que o Gabriel é o único amigo que o Rafa tem, que o Gabriel acaba os trabalhos dele, tinha, sei lá, 5, 6 anos, né? Ele acaba os trabalhos e vai ajudar o Rafa, sem o Rafa pedir. O Rafa sempre chama o Gabriel em qualquer momento de dificuldade na escola, de executar qualquer tarefa, ou quando ele quer brincar e se sente sozinho, ele chama o Gabriel. Então, o Gabriel ajuda ele a organizar as tarefas dele, o material dele. E eu fiquei tão emocionada com isso, eu falei assim, nossa, Nando, a gente está criando uma pessoa bacana. E dá um orgulho disso, né? Sim. E muitas vezes, Carla, tenho certeza que você também se questiona em alguns momentos, eu falo assim, poxa, Nando, às vezes é duro, né? A gente podia, às vezes, estar numa vida melhor, mais confortável, muitas vezes, né? E aí, quando acontece uma coisa dessa, você fala assim, não, vale a pena. Quanto que vale isso, né? Assim, nada paga, né? Nada você fazer paga. o que você acredita, né? É muito forte, muito potente isso, né? E é isso que move a gente, de fato, né? A economia move a gente no mundo capitalista em que nós vivemos. Sim. A música nos dá o elan para a gente conseguir viver apesar da não boa economia. Mas a nossa verdade é o que nos sustenta para a gente passar por qualquer coisa, né? Me lembrei de uma... E ver isso perpetuado num filho, desculpa te interromper, claro. assim... É muito forte, muito assim, forte, esse fruto, né? E também uma responsabilidade. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu preciso estar bem, assim, para ele... Assim, tipo, não faltar nada. Porque isso, às vezes, as escolhas, né? Você fala, poxa, será que essa vai ser uma boa escolha para mim? Mas será que não vai faltar nada para ele? Porque é isso, assim, eu posso querer, sei lá, morar na África, sei lá, mas será que isso é bom para mim, mas é bom para ele? Então, você tem uma responsabilidade quando você tem alguém, né? Você tem filho também, sabe que... Tá com 25. Não é fácil, né? A responsabilidade dobra, assim, né? Desculpa, Nando, eu te não, sim. Eu estava prestando atenção no que a Juliana estava falando, me lembrei da entrevista número 01, a primeira entrevista do programa, do Quer Ser Brasileiro, foi com a Neurilene Cruz, que
ou Cambeba, né, para usar o nome indígena, que é uma indígena lá do Rio Negro, demorou 5 horas de barco para ir até Manaus, depois pegou um avião para vir para São Paulo para dar entrevista. A gente conseguiu um apoio de uma empresa para fazer isso. E ela, contando a história dela, ela, enfim, morava numa aldeia, aí, enfim, a situação ali ficou muito difícil, aquela coisa toda, aquela pobreza toda. Aí a família, né, aquele núcleo estendido, né, que a família, com várias pessoas, foram para Manaus para tentar sobreviver a uma depressão absurda da família, né? E aí eles falaram assim, não, vamos voltar lá para a floresta, para a aldeia, e vamos tentar reformar aquilo, vamos tentar mudar aquilo. E tiveram a coragem de voltar. E aí ela criou um restaurante turístico para empregar mulheres da aldeia e virou um sucesso. Né? E transformou a vida da aldeia a partir dali. As do mulheres turismo. todas passaram a viver Disso. E aí o link é o seguinte, foi a primeira entrevista, 01. Né? E a gente sempre acaba o programa falando o seguinte, o que é ser brasileiro para você? É sempre a pergunta para todos os entrevistados, é a última pergunta. E a primeira pergunta, o que é ser brasileiro, foi para ela, e a resposta dela é ter coragem. Que legal! Vocês estão aqui numa trilha chamada Trilha da Coragem, né? Que eu acredito que move a gente. Que emoção! Foi muito emocionante. Muito emocionante. E que é coragem para você, Nando? Nossa, coragem é ser quem eu sou e fazer aquilo que eu acredito, apesar de tudo, assim, tudo. Não é ter certeza, porque a gente não tem certeza de tudo na nossa vida. Claro que a gente não vai ter certeza de nada, talvez de nada na nossa vida. Eu só posso dizer o seguinte, eu escolhi. E eu escolhi essa vida e eu vou com ela até o fim. Isso é ter coragem. É ter coragem para escolher. E para você, Juliana? Nossa, é isso. É ser quem você é e se manter firme. Em muitos momentos, outro dia eu estava lembrando até de uma situação que eu passei profissionalmente, que eu vou contar, que já tem muito tempo. E eu estava na Globo, um chefe fazia piada racista. Eu era muito nova. Todo mundo ria. Tinha acabado de entrar, Tinha acabado de entrar, porque para poder, enfim, agradar, né? E eu tinha 24 anos, tinha acabado de fazer 24, foi o meu terceiro emprego, né? Eu comecei cedo. Mas, enfim, eu era muito nova, eu não conhecia as pessoas, fui indicada profissionalmente, que é isso, né? Muita gente consegue chegar porque é filho de alguém de alguma família importante ou faz parte de uma panela da Zona Sul, rica, né? Então, eu também não fazia parte daquela panela, daquele grupo, eu tinha uma trajetória diferente, né? E aí sempre tinha essas piadas racistas e tal, eu ficava chocada, né? E aí um dia esse chefe olhou para mim e falou assim, Juliana, e eu assim, né, tipo, lá do outro lado, né? Você não acha a graça das minhas piadas? E eu falei assim, não acho a menor graça. E aí eu sabia que aquilo tornaria a minha vida mais difícil para eu poder crescer profissionalmente, né? Eu fiz uma escolha de não fazer parte daquela panela. E aí eu sinto que a trajetória foi mais dura. E até hoje, né, Carla, é isso, assim, você fala, não achei graça, não gosto disso, não vou fazer. Até tocou meu coração, estou muito emocionada, porque eu já passei por situações similares e eu também nunca fui conivente com esse tipo de coisa. Talvez tenha sido mais difícil e seja mais difícil para mim até hoje. Exato, sim, tenho 56 anos e a minha vida não foi das mais fáceis, apesar de a gente superar e avançar. Mas é uma escolha mesmo que eu acredito que faz parte da nossa índole, né? Eu gosto de colocar no meu perfil lá no Instagram e tal alguns pensamentos, né? Assim, eu gosto de poesias, pensamentos e tal. Tem um que eu gosto que Bota aqui embaixo, depois a gente vai botar aqui embaixo o seu Instagram para as Nando pessoas. Monteiro Oficial, só entrar lá. Tem um que eu coloquei, e volta e meia eu repito ele, porque eu sei que tem muita gente que acaba me respondendo, falando que gosta e tal, que é um lema para minha vida, que é o seguinte, quando a vida bater, e ela vai bater, eu vou dizer, mais forte. Nossa, que forte, não? Juliana, olha isso. O Nando, ele é mais forte que eu. É mesmo? É engraçado que eu brinco que o Nando é 880, porque ele é um ursinho,
Sabe, assim, fofinho. Ele ajudou todo mundo, ajudou o velhinho a atravessar a rua. Super, bem mais fofo do que eu mesmo, assim, bem mais gentil. Acho que bem mais, tipo, tira a roupa do corpo, assim, pra te ajudar. Assim, bem generoso, assim, até comigo, assim. Até às vezes eu peço desculpas por não devolver a altura da generosidade dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito forte no sentido das decisões até. Então, quando é não mesmo. E aí, às vezes, é isso, assim. Às vezes eu falo, caramba, tipo, sofro mais, assim. Eu tomo a decisão, mas eu falo, caramba, Fernanda, a gente, tipo, vai pagar um preço muito alto, assim. Eu vou lá, tô indo. Vai logo, né? Então, assim, é muito mais sofrido, assim. Nando, é engraçado isso quando ele fala, não, acabou, chega, ou não vou fazer, tipo, é fofinho, mas, tipo... Acabou, chega. Não, assim... se ele se sente principalmente explorado, porque as pessoas exploram sempre pessoas que são muito generosas, Muito. né? Então, quando ele vê que ele está sendo usado, explorado, né, enganado e tal, e aquilo acabou, assim, ele corta pela raiz. Então, ele é muito assim, né? 880. Ele tem inteligência emocional, né? Eu acho que e também as pancadas da vida, né? A gente vai aprendendo, né? Assim, não foi sempre assim, né? Já chorei muito, né? Já apanhamos magoei. muito. Você é emotivo, Nando? Sou canceriano. Eu Ferro. tava esperando a hora de perguntar o signo dele. E o seu, Juliana? Eu sou peixes. Ah, mas combina. Total. E o do Gabriel? Gêmeos. É bom que ele fica um pouco aqui, um pouco ali, né? Ele é um pé lá e um pé cá. O Gabriel, eu acho que ele é mais assertivo. É menos sonhador, assim, né? Isso. Ele é bem mais assertivo. A gente brinca que ele é uma versão evoluída nossa. Eu também falo que meu filho é minha versão evoluída, assim. E qual a música do casal? Tem uma, já que ele é músico, né? Tem uma música? Tem duas, na verdade, né? Gente. Tem uma duas. que é se você quiser, se você vier pro que der e vier comigo, eu te darei o sol. E a outra, já que ele falou que tem A outra é Sexual Healing. Essa quando a gente era jovem. Foi a música que Essa é uma outra fase. Foi a música que a gente se conheceu. A gente se conheceu com essa música, a gente se conheceu dançando, na verdade. Ah, Uma aula é? de dança, Numa aula de dança? Gente, que legal. De street dance. De street dance. O Nando na sempre moda, foi né? artista, dança super bem. Tipo, dança, canta, escreve, poesia. E eu sou super dura. Então era muito engraçado, não sei como que ele se apaixonou por mim, porque ele, tipo, dançando super bem, super entrosado com a galera, né? Tipo, vai pra direita, eu ia pra esquerda. Ele deve ter achado, nossa, que louca, que engraçada, né? Me fazia rir, né? Aí, gostei das duas, agora senti. Uma é mais pra momentos mais românticos, outra momentos mais quentes. Mais quentes, exatamente. Isso bem. Entendi. E qual é o grande legado que vocês acreditam que deixam pro Gabriel e pra nós, né? Pra sociedade, pro mundo, já que vocês estão tão engajados, falam de sonhos, falam de coragem, falam de ética, falam de escolhas. Então eu queria saber qual que é o grande resumo do que vocês, como casal, nas palestras que vocês fazem juntos também atualmente, e nos seus shows, e nas suas falas diárias no jornalismo, o que é o suprassumo? Uma coisa que você possa definir os dois. Posso começar? A gente sempre conversa assim sobre isso, assim, sobre o que a gente quer deixar de legado, né, com o nosso trabalho. Eu imaginei. E com a nossa coragem, tá muito né, presente de fazer isso, né, porque sobreviver, por exemplo, de arte no Brasil é muito difícil. Você sobreviver de uma arte que se propõe ser reflexiva, como é o show Quer Ser Brasileiro, né, que é a história de sonho e coragem, né? São dois brasileiros que sintetizam, né, o país, né, os brasileiros. Falar sobre isso, há que se ter coragem, né? E a gente vive num momento muito extremo, né, de extremos. Então, você falar sobre algo que nos une, algo que nos aproxima, ou propor isso é já corajoso em si, né? Então, eu penso que nosso papel é ser ponte, sabe, assim, é construir pontes. Tem outra frase também, vou usar uma outra frase minha também, o que não falta são pontes, mas coragem para atravessá-las. Então, eu acho que a gente, com a nossa coragem, a gente está falando assim, cara, a gente conseguiu atravessar essa ponte, eu te ajudo a atravessar.
Entendeu? Então, eu acho que esse é o que eu quero deixar, isso que eu quero deixar de legado. Me emociona muito, porque eu não os conhecia de forma tão profunda, a Juliana no corredor de redação, em evento. E agora eu estou muito grata, muito feliz, porque vem ao encontro de tudo que eu acredito também. Hoje estamos gravando numa sexta-feira. Segunda-feira eu posto todo de uma mensagem nos meus stories. Eu falei sobre ser ponte. E agradecer a um padrinho que eu tenho por ele ser ponte. Porque a maior parte das pessoas não se preocupam em ser ponte, né? Elas provavelmente querem ser correntes, como eu falo. Querem te prender de alguma forma. Querem, né, te sugar como seu chefe de alguma forma. Para ele se sentir emocionalmente seguro, bonzão. Ele precisava emocionalmente de que você risse das piadas idiotas dele. E as pessoas não percebem isso, né? E é muito difícil pessoas perceberem o quanto elas precisam ser pontes, né? E a gente sempre tem sinais na vida, né? Um deles é a gente estar junto hoje. Ontem tem sempre dias mais difíceis, né? Eu estava chateada com algumas coisas, porque é isso, né? Nossa, será que eu vou encontrar pessoas? Eu estava pensando nisso ontem. Será que tem tanta gente legal, assim, para se conectar? E é isso, assim, eu me questiono mais, né? Tipo, precisa de... Ufa! Fernando, tipo, acho que questiona menos, né? Eu falo, nossa, que difícil, né? Será que realmente eu vou encontrar pessoas bacanas para a gente fazer essas pontes? Porque é tanta pessoa ruim também, né? Mas eu acredito que a maioria, eu e a Nanda, a gente conversa muito sobre isso, são pessoas que estão ali nessa luta, né? Do dia a dia, que se identificam com a gente, com esse papo que a gente está tendo. Sim. Acho que a grande maioria, né? Se você pensar num Brasil que é um dos mais desiguais do mundo, a gente é o 14º país mais desigual do mundo, ao lado do Congo. Os 10 maiores são africanos. Então, são pessoas, 70% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos. Então, estão ali na luta para pagar suas contas básicas, né? Para criar seus filhos. Então, acho que as pessoas, em geral, a grande maioria está identificada nessa luta diária, né? E precisa contar com as suas comunidades, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus grupos. Precisa de pontes para sobreviver, né? E aí ontem eu estava refletindo sozinha, pensando, nossa, que difícil, né? Será que eu vou conseguir? Que é isso? Às vezes eu falo, nossa, Nando, tipo, a gente trabalha muito para ele continuar fazendo arte, né? Não vamos, cada show é uma luta, é um apoio, né? E aí as pessoas vêm e acontece, então a gente, tipo, dá o passo imaginando que o chão vem, mas sempre tem um risco de não vir. Normalmente vem, né? Mas é coragem. E aí eu tava chateada, assim, pensando, nossa, será que isso vai dar certo? Pensando em algumas coisas difíceis ali de conectarem. E aí o Neto, jogador lá da Band, sentou do meu lado, do nada. Ele é maravilhoso, né? Um ser humano incrível. E começou a me contar várias coisas que ele acredita que ele, na vida, que ele faz, que ele veio de pobreza. E aí chamou um menino que há meses acompanha o meu trabalho, um menino de periferia, negro, que ele acompanha o meu programa de economia, o Economia para Você, que é um semanal, atrás ali da cortina, e no final ele vem tirar dúvidas. E o Neto, eu não sabia, ajuda esse menino num curso que ele quer ser cinegrafista. A gente começou a conversar sobre isso. No final, eu já estava abraçada com ele. Tipo, eu não sou íntima dele. Eu falei assim, Neto, sabe sinais que a vida manda? Eu estava super triste hoje, pensando em várias coisas que eu estava com muito medo das minhas escolhas, de coisas que eu achava que eu poderia não conseguir. E aí veio você para me dizer, caramba, tem muita gente legal nesse mundo. E ele falou assim, Ju, me fala o que você precisa. Assim, eu posso tentar te ajudar. De graça, sabe? Assim, eu falo assim. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Nando, você não acredita, eu encontrei o Neto hoje. E a gente começou a trocar esperança na vida, né? E aí o Nando falou, tá vendo? São os sinais. Né? O próprio Neto também já divulgou meu livro adulto, hashtag do Coragem. Ele me via de trabalhar, mas assim, com o vidro do estúdio no meio. Era um cara que a gente cruzava no corredor, mas nunca tive intimidade. E ele deu muito apoio quando eu lancei meu livro em 2018, logo ele falou mais ou menos em 2020. É um cara que ajuda muita gente, ninguém imagina, né? Porque ele é bravo, né? Porque ele parece não ser essa pessoa generosa, e a gente não pode se enganar pelo que a aparência diz, né? A gente tem que olhar para a essência das pessoas. E esse é um grande desafio. E eu vou te dizer, esses sinais que você fala para a física quântica está relacionado à vibração. Que no fundo, tudo no final da matéria é um átomo. E no final do átomo que tem a energia. E no final da energia
quando a gente vibra igual, a gente não atrai o que é diferente, a gente atrai o que é igual. Vocês são iguais em muitas coisas maravilhosas, no que precisa ser igual. Por isso vocês se atraíram. Por isso que eu estou aqui na frente de duas pessoas maravilhosas, por essa atração, porque é isso, a vibração atrai o similar. E é por isso que são os sinais que a gente acredita, né? Exatamente. E isso que você está falando é muito importante porque ser brasileiro, ele não é uma cultura, ele é uma condição. Oh, sim. Então, uma coisa que é presente também muito nos depoimentos é que ser brasileiro é ser sobrevivente. Tá? Ser um sobrevivente ao abandono. Porque nós somos abandonados em várias questões. Sim. Então, nós somos sobreviventes. E isso é aquilo que nos une, porque você reconhece no outro e fala assim, cara, você é um lutador, você é um cara que tem garra, você é um cara que, mas ao mesmo tempo você sorri, você abraça, então você é um brasileiro. Então você pode ser um americano que vem morar no Brasil, um Bruno Mars, europeu, né? Exatamente. Ele é quase brasileiro, quase tem o CPF. Mas se aqui, você é um lutador, se você é um sobrevivente a esse abandono Sim. da vida e consegue virar esse jogo de alguma forma, e você ao mesmo tempo tem a alegria por existir, Sim, você é brasileiro. Ai, que legal. Esse é o amálgama do ser brasileiro. Então, é isso que nos une. E essa conexão é algo assim inacreditável que é no Brasil. Como é que a gente consegue ter esse amálgama, essa coisa que nos une, que você está falando. E isso está presente muito na nossa alma. E aí eu tentei transpor pro show, né? E eu ia perguntar isso. Como que você montou esse show com música, mas trazendo todo esse conteúdo? Eu não faço ideia. Tenta explicar em palavras. Né, você tem que ir no show. Mais de 70... Eu vou e vamos todos, né? Depois você bota aqui também no YouTube, no Instagram. Dia 6 de novembro, no Fino da Bossa, aqui em São Paulo. E você vai colocando lá para as pessoas saberem. Claro. E o que acontece são mais de 70 entrevistas já. Né? E aí eu peguei, me inspirei nas entrevistas, né? Nos depoimentos, que são depoimentos incríveis, como eu falei, e eu falei assim, não posso deixar esse conteúdo dentro da gaveta, eu vou colocar ele de alguma forma para fora, além das entrevistas, e transformei num show. Esse show, ele é cantado e contado, ou seja, eu vou contando a história do Sonho da Coragem, que representam dois brasileiros, uma brasileira e uma brasileira, e vou contando a história deles, desde quando eles se conheceram até eles se juntarem, se separaram, voltar, e, enfim, eu vou contando essa história baseado nos depoimentos, né? E esse show foi inspirado, formato, num show do Vinícius de Moraes, que está fazendo 60 anos, chamado Pobre Menina Rica. Esse show, o Vinícius contava a história, ele ia lendo a história, narrando a história, e o Carlos Lira e a Nara Leão iam cantando a história. E eu faço exatamente isso. Eu vou contando a história que eu escrevi, né, baseado nos depoimentos, e vou cantando. Então, cada cena é uma característica do brasileiro. Então, tem uma cena que tem a ver com a força do brasileiro, tem a ver com outra com a coragem, outra com a esperança, outra com a criatividade, e assim vai. Mas só que tem a ver com a história do Sonho da Coragem. Então, eu vou contando aquela cena, narrando a cena e cantando a cena. Né? Então, e são várias músicas só de grandes artistas brasileiros. Então tem Milton Nascimento, Gonzaguinha, Marisa Monte. E quando você se descobriu cantor, Nando? Historiador? Eu sou dançarino. Eu primeiro sou músico. Certo. Né? Qual o instrumento você o meu instrumento original é bateria. Olha. É bateria e percussão. Isso com 9 anos de idade. Em janeiro de 1985, eu olhando pela TV o primeiro Rock in Rio, aproveitar que ele fez 40 anos, né? Sim. O primeiro Rock in Rio, na verdade, o meu pai minha família tinha um apartamento pequenininho na Barra da Tijuca, porque naquela época era veraneio, Barra da Tijuca. Sim, era tão longe, né? Era veraneio. Veraneio. E ele era próximo onde era o Rock in Rio primeiro. Sim, no meio daquela lama toda. Exato. E aí, uma tarde brincando com uns carrinhos, aqueles matchbox, eu escutei um barulho. E eu falei assim, o que é isso? Aí minha irmã, que já era adolescente, falou assim, Rock in Rio, todo mundo foi pra varanda, Rock in Rio, que coisa é essa de Rock in Rio? Mentira. Aí de noite a minha irmã ficou assistindo pela TV, que passava os melhores momentos, aquela coisa. E eu falei assim, vou ver que negócio é esse de Rock in Rio. Quando eu vi,
quando entrou o Paralamas de Sucesso tocando Óculos, eu reconheci a batida. E aí eu vi aquela multidão, aquilo tudo e tal. Eu já gostava de música, mas nunca pensei em ser músico, com 9 anos. Quando eu li aquilo tudo, eu falei assim, isso eu quero fazer do resto da vida. No dia seguinte, eu falei assim, pai, eu quero uma bateria. Teu pai com a sua cabeça falou, ferrou. Ferrou. E aí ele falou assim, se você, quando fizer, porque eu faço no meio do ano o aniversário, ele falou assim, se até o meio do ano você quiser, eu te dou de presente de aniversário. Tá bom, aí no meu aniversário eu falei assim, eu quero a bateria. Você manteve. Aí com 10 anos eu pedi a bateria, ele ganhei, e dali eu comecei a virar músico. Eu só pensei em história depois quando eu fui fazer vestibular. Que eu entrei, na verdade, para administração, não gostei, e aí eu falei assim, eu quero ser historiador. Meus pais, meu Deus, professor, não, mais um na família, pelo amor de Deus. Mas aí eu falei assim, não, eu quero ser historiador. E aí mas eu acho que tinha já essa construção, né? Porque a minha construção E o cantor veio bem depois. O cantor veio depois. O cantor veio só em 2010. Olha, recente. Recente. Porque eu enfim, tocava numa banda de eventos e tal, não sei o quê. E eu fazia o backing. Sim, backing vocal, né? Pra banda, né? Tinha os cantores principais. E num dos shows, o cantor atrasou. Deu um... Sempre assim, né? O cantor sempre atrasou. História. Sempre falo Os isso nas sinais, palestras. não, os sinais. Eu sempre falo isso nas palestras. E Você tem que estar preparado para aproveitar as Preparado. oportunidades. Se você falasse, não vou, você não estava aqui hoje. Exatamente. O contratante, assim, tem que começar o show e a gente, caramba, e agora? Nando, você sabe as músicas? Gente, eu não canto as músicas, né? Eu, enfim, faço o backing, né, e tal. Não, você sabe as músicas, você tem uma voz boa, canta aí. Aí eu comecei o show, assim, deu uns 20 minutos e tal, 30, o cantor chegou e assumiu. Mas depois do show... Te deu um start. Te deu start. E eu falei assim pro tecladista, que era muito meu amigo, aí é muito ainda. Falei assim, olha, eu tenho umas composições, eu queria gravar uma fita demo para tentar dar para algum cantor gravar. Cantar. Ele falou, grava você. Aí eu, não, grava você, a gente grava, pô, todo mundo já tem uma banda pronta, vamos gravar. Aí gravei 3 músicas, um EP, e aí, através de uma amiga, ela deu pro produtor da Blitz. Sim. E ele gostou, e aí a gente começou a trabalhar junto. Começou a fazer show, eu vou começar a trabalhar com você, começar a botar em alguns lugares, e aí foi. Que legal. Aconteceu. E você, qual o músico que você mais gosta em seu Nando, claro? Por favor, hein? Qual é o grande, né, a sua grande inspiração, aquele que você gosta, um cantor, um compositor, um músico? Milton Nascimento, com certeza. Ai, Vitor. Nós dois. É mesmo? Foram no show dele aqui em São Paulo? A gente foi no Mineirão, no último. Ai, que inveja! Eu fui no de São Paulo. Lindo, foi muita né? gente do Band News, né? Foi, a gente vocês tava estão lá. lá? Tava. Tá bom, inveja. Mas... eu fui no de São Paulo, teve aqui no Lindo, né? Med. Lindo, Não, é muito lindo, forte, lindo, né? lindo, muito forte. E o Milton é muito raiz brasileira, né? Assim, ele cantando, né? Nossa, esse show a gente veio falando depois na volta e ouvindo o show de novo, né? Olha. Na estrada. 8 horas de volta e voou, né? A gente veio cantando de novo e pensando, nossa, como é forte, né? Milton Nascimento, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Milton falando que ele não tem uma religião, ele não tinha uma religião, que a religião dele, que ele propagar Deus era quando ele colocava a voz, né? Quando ele era ele cantando. Elis Regina falava que ele era a voz de Deus, né? Então, Se Deus tivesse Uma voz seria do Milton. Milton. Né? nossa, eu não tinha essa referência. E eu nunca esqueci. Porque é pura verdade. Ninguém precisa botar uma batina, ou Sim. botar alguma outra, né, um apetrecho, ou se intitular alguma coisa para propagar a voz de Deus. E Milton é um exemplo disso, né? É como se ele estivesse pegando a força da terra, a sensação que eu tenho. E aquela energia que sai dele, assim, né? É muito forte. Tem um depoimento tem um documentário, eu esqueci agora o nome do documentário, mas sobre o Milton Nascimento, um documentário já bem antigo, que tem um depoimento do Caetano Veloso, e falando sobre a música. Naquele momento do documentário ele estava falando sobre a música que o Milton fazia. E ele falou assim, quando eu estou na Bahia, né, vendo a música ali produzida na Bahia, eu me sinto na África. Quando eu escuto a música aqui, ou a cultura no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu me sinto na Europa. Quando eu vou para Minas, eu me sinto no Brasil. Essa é a música do Milton Nascimento.
É verdade mesmo, é verdade mesmo. Eu acho que foi uma das... Eu também cantei em coral, né? Eu acho que eu me lembro muito bem da música do Milton que me fazia chorar. E eu acho que Milton realmente... E representa vocês, né? Total. Que falam de Brasil. E você canta quantas músicas do Milton? Alguma música do Milton? Eu canto, no show, eu canto 3 músicas do Imaginei, Milton. cara, mais do que Pô, uma. Quais lógico. são? Só pra saber. Canção, Pra nós sabermos. Canção do Sal. Amo! Trabalhando Sal. Né? Maria Maria. No show dele, eu quase Aliás, perdi a voz de tanto gritar. Nossa, eu também. Aliás, Maria Maria é um dos grandes momentos do meu show, diga-se de passagem. Spoiler! Spoiler. Eu vou contar, eu tenho uma amiga, se tornou amiga, na verdade não conhecia e acabou se tornando amiga por conta do show. Ela foi no show levada por outra amiga nossa, e ela depois do show Gostou tanto que ela me chamou para fazer um especial num evento que ela ia fazer, uma participação especial. E ela me chamou depois do show e falou assim: Nando, o meu nome não é Helena. O meu nome é Maria Helena. Todo mundo te conhece como Helena? Não, meu nome é Maria Helena. Eu tô aqui para te agradecer, porque eu tinha vergonha do meu nome. E você me fez fazer as pazes com o meu nome. Que lindo! Porque o texto do Maria Maria Imaginei. é tão potente, ele falando da mulher brasileira, que é nesse momento, que fez com que ela... Foi um gatilho pra Ela começou a achar, na verdade, muito legal ela ser Maria. Que ela falou que a família inteira sempre brincava, ô Maria, Dona Maria, não sei o quê. Pejorativamente, né? De forma pejorativa. E ela falou que achava ruim, não gostava de ser Maria. E ela falou assim, no meio do show, né? Ela olhou e falou assim, nossa, que legal que eu sou Maria, né? Tipo, ela teve orgulho de quem ela era. Né? Não queria mais disfarçar, fingir que não era aquilo. Quero contar pra todo mundo que eu sou Maria. Eu sou Maria mesmo, eu cheguei aqui, ralei. Essa é a minha história, né? Legal. E a terceira música? Sim, a terceira música é Bola de Meia, Bola de Gude. Muito mineiro, né? Muito mineirinho. Muito mineiro. Nossa, eu lembro que quando eu fui ao show, no final, na hora da Maria Maria, eu tava gravando com o celular e eu gravei e depois eu postei. Porque eu comecei a cantar, né, Maria? Daqui a pouco E o celular tava doido, eu postei todo correndo. Eu postei assim mesmo, pra mostrar minha empolgação, né? Mas eu vou fazer uma parte do nosso podcast que é agradecer a vinda de vocês. Já que estamos falando de economia também, eu tenho patrocínio de uma empresa, uma marca chamada Salsa, que é de beachwear. Legal. Vamos fazer porque é propaganda do patrocinador, Exato. que é quem acredita na coragem. Exatamente. E eu sei que é difícil arrumar parceiros, então a gente tem que valorizar. Muito obrigada. Ela é de economia, ela sabe o quanto é Sei. difícil, você também como músico. E eles mandaram presentinhos pra vocês. Opa, tem brinde. Esse é para o Nando. Oba. É uma marca brasileira com... Pode abrir? É pra abrir. Opa. Não sei o que é, porque mandaram lá pra minha casa ontem, não tive tempo de abrir. Obrigada, Mas Salsa. é uma marca brasileira Isso aí, com legal. a Ana Beatriz, é uma jovem que faz todo o design, tecidos exclusivos. Já adorei. A jovem. Bem brasileiro, né? Chita, Chita, né? É Chita, cara. Chita é o máximo isso. E aí eles stalkearam vocês pra ver se vocês gostam. Ai, que se vocês lindo! curtem. Amei. Deixa eu ver. Olha! Olha que lindo. Olha, eles acertaram na cor. É a cor que eu mais gosto. É azul verdade. marinho. Olha, a Ana Eu sempre amo acerta. azul. A Ana Beatriz é uma das Gente, amei. Já proprietárias, tô a filha tipo da a Karen. carioca já. Fico muito Amei. feliz. E também, pra finalizar, eu faço sempre uma coisa meio zen aqui. Um amigo me falou esses sinais ali, né? Que legal. Nossa, gostei. Ele é todo... O tecido tem um... Duplo, o tecido né? tem um negocinho, né? Duplo e tem um... Tem uns relevos. Um relevo. Né? Olha, Achei linda essa calcinha larga. Assim, gente, eu amei. Obrigada, Fico amei. muito feliz. Obrigada, porque Salsa. Eles são meus amigos hoje, são parceiros mesmo, não é só uma empresa que vai lá. Né? Eles têm o trabalho de olhar quem é o convidado, geralmente acertam, eles têm... Eu amo eles. E eu sempre finalizo com uma... Eu vou fazer um para cada um. Isso daqui são lâminas que um amigo uma vez me indicou. E eu falei, eu vou fazer, que traga uma mensagem. Pode pôr no chão se você quiser, Juliana. Não, deixa aqui, ó. Já tá aqui, ó. Muito obrigada, Ó, olha, não ó. tá arrasando. Isso aí. Mas é que dela tá na frente. Eu aprendo com a experiente aqui, ó. De televisão, né? E aí eu vou falar pra vocês tirarem uma mensagem que vem pra vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Geralmente, vamos ver, não vou falar nada, não vou dar spoiler. Seus esmalte parece o meu. Eu já tinha reparado. É mesmo, muito parecido. Vamos ver aqui. E aí, o que Que vem? bonito, adorei. Que
Quer ler? Posso. Deixa eu pôr o óculos, porque senão eu não enxergo. Silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. Olha, a gente falou de propósito o tempo todo. Olha, e o silêncio, né? De ontem eu estar ali, né? E aí veio o sinal. Eu lembrei Achei que foi disso. muito pra mim. Olha que forte. Eu lembrei de ontem do Neto. E o seu? E o meu também. Nossa, gente, Qual é? essas lâminas são incríveis. Essência. Dentro do seu coração há uma força inabalável. Um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. É bem o que ele falou aqui, né? Nossa, impressionante. Eu falei que tem a força inabalável. Você falou, Olha. e ele não larga a mão da essência dele Não por larga. nada. Ele é nada. essência pura, né? E eu acho que, de uma certa forma, ele te estimula também. Estimula porque você muito, fica é. num universo mais agressivo, Sim. porque economia, televisão, timing, né? Você tem que estar sempre cumprindo algumas coisas, e acho que ele Sim. talvez seja... E ela também me ajuda, né? Porque ela também me puxa para certas questões da terra, vamos dizer Práticas assim. da vida. Práticas da vida, e isso me ajuda muito, assim, muito. Porque ele é canceriano, lembramos, né? Lembrando, mais uma vez, apesar do peixes, ele também é muito sensível, sonhador. Você sonha muito? Sonho muito. Bem sonhadora. E o que te traz pra Terra? Acho que é o meu ascendente, viu? Gêmeos, já que a gente falou de signo, que é mais prático. Então, Gêmeos, ele tira o peixes do sonho para transformar em realidade, né? E qual foi a coisa mais difícil que você teve que noticiar até hoje? Graças a Deus você não teve que noticiar aquele plano Collor, né? Mas imagina. Mas fora aquilo que aconteceu no mundo, você, Juliana, qual foi a notícia mais dura que você teve que dar para nós, aqui do outro lado da tela? As primeiras vezes que eu entrei ao vivo não foi para falar sobre economia. Engraçado, né? Porque eu era editora de economia na TV. Eu fui para o vídeo para fazer matérias especiais de economia, gravada. E o meu primeiro plantão foi uma morte da Dercy Gonçalves. E você sabe que todos os meus plantões, durante quase 2 anos, alguém morria. Ave Maria! O Eu não pessoal queria fazer falava, plantão com você, gente, não. que a Juliana vem... Mas você sabe que depois, outro dia até a gente estava falando sobre isso, né? Que eu achei uma coisa super de responsabilidade, assim, Total! porque eu estava no plantão, quando a Dercy Gonçalves morreu, nunca tinha feito entrada ao vivo, que era super difícil, né? E eu tive que entrar ao vivo 10 vezes aquele dia. E no dia seguinte, mais 25 vezes, porque eu estava de plantão no fim de semana. Uau! Então, eu fui para o hospital, fui entrevistar a família, fui Todo até o a processo. família, fui no velório e tal. E ali morreram várias pessoas importantes. Morreu o Dorival Caymmi, morreram várias pessoas que eu tive que dar a Noticiar. notícia na Globo News, na época, e na Globo Aberta, porque eu era plantonista do momento, do horário. Entendi. E você sabe que eu acho que tratar a morte, né, de uma maneira respeitosa, como olhando como se fosse realmente um legado que aquela pessoa deixou, é olhar a morte de uma maneira não ruim, né? Eu sempre tive muita dificuldade, olha que coisa, de lidar com a morte. Eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos, então foi muito duro para mim. Eu sempre tinha muito medo de perder as pessoas. Eu tinha esse medo, assim, minha mãe demorava, eu achava que ela podia ter morrido. Então, assim, a morte não era uma coisa fácil de lidar. E aí eu achei que foi um presente das almas para mim. Eu tenho muito respeito pelo espírito, pela alma. E eu comecei a perceber que quando alguém morria, a família normalmente aceitava dar entrevista para mim. Não aceitava dar porque não quer falar, obviamente. Sim. Mas a forma que eu chegava, eu falava, olha, sinto muito eu ter vindo aqui na sua casa, no da Dercy eu interfonei. Lembro que eu apertei e aí eu falei, olha, eu sou jornalista, eu sei que é um momento muito ruim. Ao mesmo tempo, olha que legal a gente poder falar sobre a importância dela para o Brasil, né, para o povo brasileiro. E eu me lembro do Dorival Caymmi, uma coisa que me marcou muito. Então, eu me sinto, na verdade, muito privilegiada, assim, porque eu achei que eu fui um presente mesmo das almas que eu recebi.
quando morreu o Dorival Caymmi, eu falei pro Nando, um dia eu liguei para ele, eu tô aqui no velório, a família não vai falar, tava a Nana Caymmi, Danilo Caymmi, e aí chegou o Dori Caymmi, que morava em Los Angeles. Sim. Tava todo mundo esperando ele chegar para ter o enterro. E aí eu liguei pro Nando e falei assim, Nando, ninguém quer falar e tal. E o Nando falou assim, Ju, se você tiver uma oportunidade, conversa um pouco assim sobre que tipo de mensagem o Dorival Caymmi gostaria de deixar nesse momento, né, para as pessoas. E aí me sugeriu uma pergunta. E aí tá bom. Aí eu desliguei o celular, estava ali do lado de fora, e nisso o Dori veio fumar. Tava não sei o quê. Aí eu olhei e sorri para ele, eu falei, poxa, eu sinto muito e tal. Ele, obrigada e tal. Aí eu falei assim, eu sei que vocês não querem dar entrevista, e é muito chato, né, a gente fazer esse trabalho nesse momento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber o que o seu pai diria nesse momento para os personagens que ele criou, para as marinas, para os pescadores. Aí ele parou, olhou e falou assim, eu quero responder essa pergunta. E entrou ao vivo comigo na Globo News. E eu entrei chorando, junto com ele. Então, assim, quando você me perguntou, é porque foi uma coisa que me marcou tanto, eu achei tão respeitoso, sabe? Assim, eu ter tido a oportunidade de estar nesse papel, e aquilo mudou a forma como eu passei a encarar a morte. Engraçado, né? Muito bom, foi um presente. E o que ele respondeu? Ele respondeu dizendo que ele queria dizer os pescadores e as marinas para o povo brasileiro para manterem a alegria, né? A coragem, o amor, né? Para eles nunca deixarem suas raízes, suas origens, nunca esquecerem quem eles são. Olha que forte. Olha que forte, que frase boa para a gente encerrar esse papo maravilhoso com duas pessoas que trabalham para isso, né? Que juntas são exemplo. Olha que aula que a gente teve agora. E são exemplo para o seu filho e exemplo para quem ouvir vocês no seu show, todo dia na emissora que você trabalha. E muito inspirador para mim. Adorei ver a coragem falada de uma outra forma por duas pessoas impressionantemente inspiradoras. Muito obrigada, adorei, me emocionei várias vezes, porque apesar dele ser o mais sensível canceriano músico, a Juliana fala muito com a alma, né? Também. E ela me fez me emocionar aqui umas 3 vezes, tive que uma hora, para não desconcentrar ela, até olhei para o lado para dar uma segurada, acabava no meio da fala, aqui também. E voltei para não tirar ela da concentração. Que grande presente tive eu, muito obrigada. Obrigado e a a gente vai poder, você que está assistindo, vai poder dizer o que achou, vai poder compartilhar. E depois você vai poder conversar mais com ele também nas redes deles. Muito obrigada, viu? Obrigada, Carla. A você, Carla. Prazer te conhecer aqui. Igualmente. A gente se conhecia, mas agora a gente virou best friend. Exato, BFF. Pode contar comigo.